Francisco e Tanali. Para compreendermos melhor o que representa o livre-arbítrio para o espírito e como o sofrimento pode ser visto como fator libertador para quem é consciente, tomemos como exemplo o encontro de Tanali com Francisco, que nos conta o benfeitor espiritual Miramês em seu livro Francisco de Assis. Na cidade de Rivo Torto havia uma casa de saúde que periodicamente era visitada, a pedido de Francisco, por seus discípulos, a fim de levarem consolo para aqueles doentes. Naquele dia, Frei Pedro de Catane e Frei Paulo foram à tarefa com o coração aberto. Lá chegando, começaram a falar do bem, do amor, da vida, tentando levar um pouco de conforto àqueles doentes que eram leprosos. Acontece que um deles, chamado Tanali, queixou-se, falando que diziam essas coisas porque a doença não era neles. Ouviram pacientemente as queixas e reclamações de Tanali, até que a paciência esgotou-se, tamanha extensão das reclamações. Frei Pedro, algo que irritado, sem o consentimento do doente, colocou-o nos ombros, dizendo que o levaria a quem verdadeiramente poderia ajudá-lo. Seguiram os três para a comunidade de cristãos chamada Rancho da Luz, onde vivia Francisco e seus discípulos. Não foi uma caminhada pequena. Acontece que quando lá chegaram, Francisco, ao ver o estado daquele homem, repreendeu os freis, dizendo que ali não havia possibilidade de permanecer aquele homem doente, pois não estavam em condição de receber alguém naquela situação. Quando Frei Pedro ia saindo, carregando o doente, Francisco, caindo em si, pede desculpas a Tanali, dizendo que na verdade não era assim que tinha que ser. Francisco beija o doente, que tinha o corpo repleto de chagas pustulentas, pois estava tomado pela lepra, e o fez com tanta ternura como se beijasse sua própria mãe. Levaram Tanali para um cômodo do Rancho da Luz, e Francisco solicitou aos discípulos que providenciassem uma gamela, água e 3 rosas selecionadas do jardim. Tudo providenciado para Francisco dar um banho em Tanali, quando ele, que era um médium de Jesus, escutou uma voz que tanto conhecia, dizendo: Francisco, cuida destas minhas ovelhas, elas são filhas do Calvário, agredidas pelos seus próprios destinos. Francisco, ao tocar Tanali com as pétalas, ia curando instantaneamente, sob a influência do Mestre, que se encontrava ali em espírito. O fenômeno da cura se deu sob os olhos dos freis, que se ajoelharam, cantando em agradecimento por tal fenômeno, que sabiam ter ligação com a presença de Jesus no meio da comunidade. Tanali, ao ver-se curado, levantou-se e quis beijar os pés de Francisco e depois dos outros freis, que não aceitaram, porque reconhecerem-se leprosos da alma. Tanali, que era criminoso e incendiário, converteu-se a partir daí, entrando para a comunidade franciscana, passando a ser conhecido pelo nome de Frei Aprígio. Frei Aprígio pregava o Evangelho com Francisco, a quem aprendeu a ter elevado respeito e admiração. Apesar dos trabalhos voltados para o bem, Frei Aprígio sabia que ainda havia algo a corrigir em si. Mantinha em seu ser os impulsos de violência, mesmo utilizando-se da oração por horas seguidas ao longo de anos. Não conseguia domar os instintos do orgulho e da violência que ainda viviam em seu interior. Certa noite, quando estava próximo à cidade de Lécia, e a copa de uma árvore era o teto que o acolhia, Frei Aprígio perdeu o sono ao olhar para o céu, refletindo na própria existência. E chorando, pediu a Deus, agora que ele tinha o conhecimento, que gostaria de voltar a ser leproso, pois somente agora compreendia que esse seria o único recurso para transformar o animal violento que ainda vivia em seu íntimo. Adormeceu entre as lágrimas, e no dia seguinte, quando acordou, Frei Aprígio
voltava a ser Tanali, o leproso de Rivo Torto. Despediu-se da roupa de Frei, colocando roupas comuns. Feliz, voltou para a casa de saúde, onde anos antes havia saído. Tornara, porém, aquela casa com sentimentos e disposições diferentes, vivendo até os últimos dias com nova conduta e com sentimentos elevados, tornando-se exemplo de renúncia e esperança para todos os companheiros de infortúnio que lá conviveram com ele, consolando a todos pelo próprio exemplo.